Desde que eu li esses versículos há mais de 40 anos atrás, na minha adolescência, eu disse, é a receita do bolo isso aqui. Eu entendi que é a receita do bolo. Quando minha esposa faz bolo, hoje, minha mãe fazia bolo assim, ela jogava, era tudo 3, né? 3 de açúcar, 3 de trigo, 3 de não sei o quê, 3 de colher de fermento, 3 de manteiga, e o bolo saía maravilhoso. E tudo na vida tem uma receita, tem uma direção, tem um trilho. Não dá para fazer as coisas aleatoriamente ou acaso. Tem uma música satânica lá no mundo que diz que o acaso vai me proteger. Sei lá, quando ninguém estiver distraído, é assim? Quando eu estiver distraído, o acaso vai me proteger. Coitado. Coitado de quem compôs e de quem acredita nisso. Nada é por acaso. Então, tem trilho, tem um modo de fazer. Tem um jeito de fazer. Tudo na vida tem um jeito de fazer. Tudo no mundo é sistemático. Tem um sistema. Tem um modo, um meio de fazer. Quando eu vou lá no Ícaro cortar o cabelo, a primeira coisa que ele faz é molhar o meu cabelo, que eu sempre chego lá com gel. Então, ele começa assim, o modo é assim, o sistema. Ele desfaz o penteado e começa a acertar. Então, e aqui, no livro de Atos, esses versículos é a receita do bolo. Todo mundo que entrar por aqui, toda a igreja que entrar por aqui. E isso aqui é a área mais atacada por Satanás dentro de uma igreja. E muita gente pensa que é maduro, se perde nisso aqui. Muita gente que foi cheio do Espírito Santo se perde nisso aqui, mesmo cheio do Espírito Santo. Olha, eu não conheço alguém que faz bolo tão perfeito como a minha esposa. Mas de vez em quando ela chega lá e fala assim, guerrei na receita. Eu adoro bolo solado, então quando eu fico orando para solar o bolo dela. Sola, só para ela fazer outro, para eu comer aquele solado. Mas ela fica triste, ela fica chateada, e ela sabe fazer. Mas se não prestar atenção, erra. Principalmente aquelas encomendas que tem que ser por medida, tudo tem que ser na balança. Nós temos aqui vários profissionais de várias áreas, na área da educação física, na área da arquitetura, na área da limpeza, na área do corte de carne, do talho, do design, na área militar. Tudo tem um modo de fazer. Na obra de Deus não é diferente. Então, a igreja que começou lá, que eu já preguei para vocês, que nasceu lá em Mateus 16 em diante, quando Jesus, pela primeira vez no planeta, ouviu essa palavra igreja, no modo de igreja de Cristo. No grego, eclésia, que era a reunião dos que eram para deliberar, eles eram chamados para fora do recinto para deliberar, para voltar com um veredito ou com a situação resolvida ou com a nova ordem que ia ser dada, novo programa que ia ser efetuado. Então, esse grupo era chamado para fora e ali aquele grupo, os gregos chamavam de eclésia. E aí Jesus usou essa palavra lá em Mateus 16 em diante, quando o povo foi... quando os discípulos foram pregar, curar, aí eles voltaram maravilhados, Jesus interrogou eles, vocês que saíram por aí, fizeram essas maravilhas, o povo fala o que de mim? Profeta, João Batista, Elias, e vocês acham que eu sou o quê? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, feliz é você, Simão, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. Aí Pedro
ou Petros, pedra miúda, pedra pequena. E aí Jesus falou, tu és Pedro, tu és Pedro, tu és pedra pequena, pedra miúda. E Jesus voltou-se para si próprio e disse, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo começou ali. E aí Jesus começou a preparar os discípulos para que essa igreja que estava nascendo naquele dia começasse a crescer, se formar e espalhar pelo mundo, quando ele disse lá no capítulo 1 de Atos, que eu preguei na segunda-feira, estou fazendo um resumo para vocês. Os caras viram Jesus vivo, ressuscitado, uma onda de adrenalina, uma onda de euforia, uma onda de alegria invadiu eles, mas a obra de Deus não se faz com euforia, não se faz com adrenalina, a obra de Deus se faz com lágrimas. Aquele que leva a preciosa semente, cantando e chorando, certamente voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então Jesus furou o balãozinho deles. Ó o alfinete de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí sim, vocês serão minhas testemunhas. E aí eu disse que no grego a palavra testemunha que Jesus usou ali quer dizer aqueles que estão dispostos a testemunhar sobre mim, sob quaisquer circunstância, mesmo tendo que dar suas próprias vidas. Essa é a conotação de testemunha que Jesus falou ali. E aí, na ocasião de domingo, eu perguntei, é você essa pessoa? Ou o mundo está te carregando aí e você nem está percebendo? Ou você está sentado na mesa do rei, comendo os manjares? Aí serão minhas testemunhas em Jerusalém, no local que você está. Aí é na sua casa, na sua família, nos seus parentes, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, por onde você passa. Você é aquela pessoa que a pessoa odeia crente, mas fala assim, se eu for crente, eu vou ser igual a essa pessoa. Ou você é aquele outro igual eu já ouvi, ser crente igual fulano, nunca, prefiro ir para o inferno. Eu já ouvi isso também. São dois extremos. Porque tudo vem do que você emana para as pessoas, de Deus, seja de positivo ou negativo. E aí Jesus deu essa ordem para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, no domingo passado, eu falei sobre Atos 1:8, mas recebereis poder, ou dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão essas testemunhas, aquelas que estão dispostas a falar e a testemunhar, a testificar do meu nome, sob quaisquer circunstâncias, em qualquer momento da vida. Aí é um casamento, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, sob quaisquer circunstâncias. Nós temos que ser testemunha de Jesus. E aí eu perguntei no domingo passado, você é a igreja? E vocês responderam sim. Receber esse poder? Sim. E aí eu perguntei, para que você recebeu esse poder? Qual é o propósito desse poder ter sido derramado sobre a sua vida? Qual é o princípio primário disso tudo? O que você vai fazer com isso? E aí, Atos 1:8, Joel capítulo 2 e várias partes bíblicas se cumpriram em Atos 2. E o título da mensagem de hoje é A Descida do Espírito Santo e a Preparação da Igreja. Mas vamos ler Atos 2, 43 ao 47? E em toda a alma, ou em outras versões, em todo o povo, havia temor.
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, diga juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um era mister ou necessário. E perseveravam unânimes, diga unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em, diga casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de serem salvos. Você viu que tem uns ingredientes ali para o crescimento da igreja? Você percebeu que tem ali a farinha, a manteiga, o fermento, o açúcar, o chocolate. Você viu que tem ali vários ingredientes para que acontecesse, para que o bolo saia como tem que ser? Então ali está a receita do bolo. Se eu for perguntar aqui, quem quer que esta igreja cresça? Todo mundo vai levantar a mão. Quem quer que a gente chegue aos 250 até o final do ano? Ué, pastor, não era 200? Para vocês é 200. Eu estou orando diferente. Eu dei um desafio a vocês, mas eu me desafiei diferente. Mas quem quer que chegue a 200 até o final do ano? Não. Olha, gente, quem vem de outra igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se Deus te orientou para vir para cá, se você achou uma igreja que dê para você ser usado por Deus, você ser cuidado, ser amado, amar as pessoas, amém. Mas o nosso objetivo é ir para o alto mar, jogar as nossas redes e puxar elas cheias de peixes. Nosso objetivo é que vidas sejam salvas. Ali, o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de serem salvos. Quando eu cheguei aqui, um pastor, querendo ser meu amigo, disse assim: vai plantar a igreja? Atitude aqui? Eu disse, esse é o objetivo. Ele disse, então se prepara por um fenômeno que acontece aqui, em Portugal. Estou aqui há 20 anos. Eu disse, qual? Ele disse, todos os dias, tanto em Porto quanto em Lisboa, descem vários aviões cheios de gente para cá, do Brasil. E a maioria deles são crentes. Isso não é mentira, não. É uma verdade. Ele disse, então as igrejas aqui não crescem, elas enchem. E para não ofender ele, no meu coração, na minha alma, na minha essência, eu fiz uma oração. Eu rejeito essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu rejeito. Acho que foi por isso que nós fizemos 5 batismos no ano passado. Eu rejeito. Sejam bem-vindos vocês que estão vindo de outra igreja. Vocês vão ser acolhidos, cuidados, tratados e vão tratar de muita gente e a gente vai crescer muito. Mas o nosso objetivo é que vidas sejam salvas. Esse é o propósito primário da igreja. Então, para que você recebeu esse poder? Atos 2 marca o nascimento visível da igreja. A descida do Espírito Santo não foi apenas uma experiência espiritual, mas uma capacitação divina para a missão, comunhão e crescimento. Não foi apenas para o povo sair dançando, pulando, falando em línguas. Não foi apenas para que eles colocassem a mão sobre os enfermos e as pessoas sejam curados. Eu já vi gente ser curado e não aceitar Jesus. Conheço até gente que foi curado e morreu incrédulo, viu? Morreu sem querer Jesus. Entrou na igreja, foi curado, agradeceu e foi embora, igual os 9 leprosos. Mas
Aquelas 120 pessoas que estavam ali no cenáculo naquele dia foram cheias do Espírito Santo, dando início a uma igreja visível, uma igreja pujante, uma igreja latente, uma igreja forte, um dúnamos, um dínamo, algo que começasse a se mover e nunca mais parasse, com combustível próprio. Outro dia eu li que a Citroën está tentando projetar um carro em que o teto seja de painéis solares, um carro elétrico, para que ele não precise ser carregado. Ele se carregue sozinho. Eu falei, isso aqui vai ser muito bom, espero que eu esteja vivo e tenha dinheiro para comprar. Então, esse aí foi o objetivo de Deus ao derramar o Espírito Santo sobre aquela igreja daquele dia, que eles tivessem poder para começar a caminhar e nunca mais parar, independente de qualquer coisa. Por isso que tem aquela música, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E eu digo para vocês com tristeza no coração, ainda bem que nós não temos, hoje em dia, os Calígulas, os Neros, os Antíoco Epifânios, os Hitlers, os Mussolinis e todos os ditadores que se levantaram desde que a igreja começou. Ainda bem que nós não temos. Porque se levantar, e vai levantar um governo desse um dia, eu não sei o que vai acontecer conosco, com a igreja de hoje. Sinceramente. Porque nós estamos desprezando esse poder. E o pastor, você não está falando heresia, não? Não, porque Paulo escreveu assim, não extinguais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Lá já no começo da Bíblia, lá no livro de Êxodo, está escrito assim, não deixe apagar o pavio que fumega. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Desde o início, Deus já vinha demonstrando preocupação para que a igreja não permitisse que o fogo apagasse. E o que mais nós temos vendo no dia de hoje é fogo se apagando. As pessoas desistindo do reino de Deus por causa de qualquer coisa aí fora. E a nossa sorte, que nós lemos aqui hoje no ofertório, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Aí a gente quebra a cara, e quem é humilde e ama o Senhor, volta com a cara quebrada para ser tratado. Mas tem gente que é orgulhoso, que é arrogante, fica com a cara quebrada lá fora e não volta para ser tratado. Porque diz, não, se eu voltar, ainda vou ouvir assim, eu avisei. Ouça, eu avisei. Aqui a gente não fala isso. Aqui a gente fala, vem, filho, vamos tratar de você, vamos cuidar de você. Dá vontade de falar assim, vem, cabeção, cabeça dura. Mas eu abraço, eu beijo, vem. Vamos começar de novo, vamos zerar isso daí. Game over. Vamos começar a primeira fase, tudo de novo. Porque Deus tem uma obra com você e essa obra não pode parar. Então, o princípio básico do derramar do Espírito Santo, a igreja, não foi apenas uma experiência espiritual, mas foi uma capacitação divina. Diga, capacitação divina para missão, comunhão e crescimento. É isso que está em Atos 2, 43 a 47. O Espírito veio encher, transformar e preparar os discípulos para uma nova realidade. Uma comunidade viva que refletia o reino de Deus na terra. Sem o Espírito, haveria seguidores. Como aconteceu com Teudas, quando se levantou, dizendo que era o Cristo, ele conseguiu reunir 400 seguidores. Isso está em Atos 5, 33 e diante. Como um tal de Judas, não o Tadeu nem os Iscariotes. Isso foi nos dias do recenseamento, na época que Jesus nasceu.
disse que era o Messias, levantou quase 500 seguidores. A Bíblia chama de seguidores. E tem muita gente que tem seguidores. E Deus não é digital influencer. Deus não quer seguidores. Deus quer discípulos. Deus quer testemunha. Deus quer servo, amigo. Sem o Espírito Santo, a igreja só haveria seguidores. Com o Espírito, seria uma reunião de seguidores. Com o Espírito surge a igreja. Aqueles que seriam diferentes. Aqueles que teriam poder de decisão, para deliberar, para decidir. Aqueles que teriam a chave do reino dos céus. Sabe por quê? Dentro da doutrina romana, da religião romana, pregam que Pedro está na porta do céu com uma chave de ouro na mão. Desde criancinha a gente escuta isso. E as pessoas que morrem com Cristo, ele abre o livro lá e diz, não, abre, não, você entra. Não, você não entra. Eu já fui porteiro, gente, então não rebaixando a profissão de porteiro, mas rebaixaram o Pedro de apóstolo para porteiro, porque lá em Mateus 16 mesmo, Jesus disse, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e que ligares na terra será ligado no céu, e que desligares na terra terá sido desligado no céu. E eu pergunto a vocês, Jesus deu uma chave a Pedro naquele dia? Claro que Deus, é ipsilitre, o texto é literal, dar-te-ei a chave do reino dos céus. E Jesus entregou a chave na mão de Pedro naquele momento. E isso se cumpriu em Atos 2. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eram cerca de 120 pessoas, mais ou menos. E cumprindo os 50 dias, o 50º dia da festa de Pentecoste, que quer dizer festa dos 50 dias, no último dia, estavam todos reunidos e tinham judeus do mundo inteiro lá, que iam festejar. E de repente ouviu-se um som de um vento forte, veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos os que estavam lá foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. E aí existe uma polêmica que alguns interpretam que era a língua dos anjos e língua terrena e tudo isso, mas eu não quero entrar nesse mérito, só quero dizer que naquele momento lá eram línguas terrenas mesmo. Tinha judeus do mundo inteiro, então eles precisavam falar do Cristo que foi morto, mas tinha ressuscitado. E aí cada um começou a falar na língua dos outros países lá, e eles começaram a entender e disseram, não são esses homens tudo daqui? Como é que ouvimos eles falar na nossa própria língua? Só que ser cheio do Espírito Santo causa movimento. Eu não sei se eles dançavam, se eles pulavam, eu não sei o que acontecia, eu sei que a coisa estava tão extravagante naquele momento que alguém chegou a dizer que eles estavam bêbados. E aí, quem se levantou? Pedro. Porque a chave estava na mão dele. Naquele momento, estava se inaugurando o que eu chamo de Evangelho da Graça, do favor imerecido. Ninguém tinha pregado sobre a graça. A graça que se manifestava desde o Velho Testamento. Quando Deus criou a cidade de refúgio, quando alguém matar, mesmo por legítima defesa, ele é condenado à morte. Mas Moisés cria 7 cidades e chama essa cidade de refúgio. Se esse homem que matou fugir e conseguir entrar em alguma cidade dessa, ele não é mais condenado à morte, ele pode viver lá, porque ele tirou uma vida por legítima defesa de sua vida, da vida de sua família, dos seus bens e dos seus animais. Isso é graça. Mesmo condenado à morte, ele entrava, conseguia fugir para uma das 7 cidades, e aí ninguém podia mais perseguir ele, nem a família do morto. Podia encontrar com ele na rua nessa cidade. Então a graça se manifestava desde o Velho Testamento.
E ali ela foi impetrada em Atos 2, inaugurada, ela foi estabelecida. E Pedro tinha essa chave, e ele levantou e pregou o evangelho da graça, o evangelho do favor merecido. Varões e irmãos, nós não estamos bêbados, porque são 9 horas da manhã, ninguém aqui está embriagado. Hoje se cumpre a profecia de Joel, que diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos, os jovens visões, e todos seriam cheios do Espírito Santo. E hoje também se cumpre a profecia de Jesus Cristo, que vocês crucificaram. Mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele pregou o evangelho do favor imerecido, e a porta da graça se abriu, e quase 3.000 pessoas entraram por ela. Hoje, essa chave está na tua mão. Está na tua mão. Está vendo por que você não pode andar de qualquer maneira? Está percebendo por que o diabo luta tanto com você, tenta você, persegue você? E muitas vezes você escorrega nas cascas de banana que ele deixa? Parece que o diabo vai jogando casca de banana no nosso caminho, né? Antigamente os pastores falavam espinhos. Está ferido, meu filho, vem cá que eu vou cuidar de você. Porque os crentes antigamente, quando acontecia alguma coisa ruim na vida dele, ou que ele pecava, alguma coisa, ele voltava para a igreja correndo, chorando: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Está ferido, meu filho. Hoje parece que não é mais espinho, não é casca de banana. A pessoa escorrega e fica lá no chão. Ou então tenta se curar sozinho. Não vai rolar. Nós lemos ali, juntos, em comunhão, no templo, de casa em casa, no partir do pão. Tudo era comum. Que era meu, era seu. Que era deles, era do outro. Estavam tão envolvidos, que o cara que tinha 2 casas falava assim: eu vou vender uma e vou dividir. É lógico, nós não estamos pregando isso aqui. Isso aí é o Espírito Santo que fazia no coração deles lá. A Bíblia diz que cada um faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Não é sobre isso. É sobre estar juntos. De uma vez por todas descobrimos que sozinho nós não podemos, nós não vamos vencer. Ninguém caminha sozinho. Os discípulos encher, transformar e preparar os discípulos para uma nova realidade. Uma comunidade viva que refletia o reino de Deus na terra. Sem o Espírito Santo, só haveria seguidores. Com o Espírito, surge a igreja. Portanto, o foco de Atos 2 não é apenas o fenômeno de Pentecostes, mas um resultado produzido. Uma comunidade madura, unida e frutífera. Eu vou repetir. O Espírito Santo foi derramado para produzir uma comunidade madura, unida e frutífera. Tem gente aqui que já era para ser pastor, já era para ser evangelista. Eu conheço gente que tem 5, 10 anos, 20 anos, 15 anos de crente, e aí fala assim: pastor, eu não sei a Bíblia. Eu não sei pregar. Aí eu pergunto, às vezes, para essa pessoa assim: qual é a tua profissão, irmão? Eu sou médico. Quantos anos tu estudou? 8, e ainda faço especialização. E por que tu quis ser médico? É porque eu tinha vontade. E eu estudei muito. E a Bíblia você não fez? A profissão você aprendeu. Porque virou secundário. As coisas de Deus virou secundário na nossa vida. E isso não quer dizer que você não tem que estudar, não. Tem que estudar. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Isso não quer dizer que você não tem que evoluir profissionalmente. Tem que evoluir. Isso não quer dizer que você não tem que fazer cursos. Tem que fazer. Mas tudo isso tem que ser secundário. Primário é o reino de Deus.
E não foi eu que inventei isso, não. Foi Jesus que inventou quando ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Morreu, há uns anos atrás, um dos maiores arquitetos do planeta, com 101 anos, Oscar Niemeyer. Um brasileiro conhecido no mundo inteiro. Tem obra deles no mundo inteiro. Brasília foi projetada por ele. O Museu do Amanhã... Não, Museu do Amanhã não, já foi agora. Aquela cúpula que tem lá em Niterói foi inventada por ele. Várias obras do mundo foram inventadas por ele. Aí dizem que essas obras é eterna. É eterno, caramba. Deixa para estourar uma guerra para ver se vai ser eterno. Eterno foi o que talvez Oscar Niemeyer não levou com ele. Eterno é o que além nós levamos conosco. Lá na obra renascentista tinha o Aleijadinho lá, que tinha Rodin, tinha vários. Por que não falar de Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa? Por sinal, eu acho aquele quadro feio pra caramba, mas tudo bem, cada um com seu cada um. Pintou a Mona Lisa. Essas pessoas que construíram obras que valem milhões, que talvez construíram até por acaso, resolveram pintar um quadro. Van Gogh talvez resolveu pintar um quadro. Normal, estava lá e disse: vou pintar um quadro aqui, e agora valem milhões. E dizem que essas obras são eternas. Eterno nada. Muitas dessas obras os nazistas atacaram fogo na Segunda Guerra Mundial. Ou esconderam, enterraram. Eterno é o que levamos conosco, depois que os nossos olhos fecham. E eu quero dizer para você, termine sua faculdade, termine seu curso, se aperfeiçoe na sua profissão, mas nada disso vai no seu caixão. Então, por que desprezamos o que é eterno e valorizamos o que perece? Fomos cheios do Espírito Santo para uma missão. E o objetivo de Jesus era construir uma igreja madura. Madura. O que é ser maduro? O que é ser maduro, irmãos? Ser maduro é quando um líder, quando um pastor, quando um irmão chama a atenção e eu brigo com ele, venho cheio de argumento, digo que não vou voltar mais para a igreja. Isso é ser maduro? Ser maduro é eu não aceitar críticas. Não importa se sejam elas construtivas ou destrutivas, você tem que ser maduro para filtrar aquilo que vem para você. Ser maduro é reconhecer que nem toda bênção vem de Deus, que muita coisa o diabo oferece. E eu falei sobre isso aqui domingo passado, quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros jovens, milhares deles, entraram na Babilônia, a maldição veio em forma de bênção. O cozinheiro, o chefe de cozinha real, reuniu aqueles jovens que eram príncipes, estavam se tornando escravos, e falaram assim: tem uma notícia boa para vocês. Nabucodonosor mandou dizer, deu uma ordem que vocês vão comer da mesma comida que ele come na mesa. Olha, eu acho que teve gente que dançou, bradou, deu glória a Deus. Daniel olhou assim, chamou os 3 amigos mais íntimos, Sadraque, Mesaque, Abednego, vem aqui. Nós não aprendemos que esse rei aí, antes de comer, oferece as comidas dele para os ídolos? Aprendemos. E a Bíblia não diz, e a Bíblia deles já diziam que não é para adorar ídolo, que ídolos esconde demônios. Aprendemos. Eu não vou comer isso não, brother. Se vocês quiserem comer, vocês comem. Eu vou morrer de fome. Eu não vou comer não. Aí os outros 3, nós também não. Outros amigos devem ter dito: tu é doido, velho. Tu não está mais em Israel não, mano. Acabou esse negócio. Deus abandonou a gente. Onde a gente está? Se Deus estivesse com a gente estava lá. Destruíram o nosso país, destruíram nossa cidade, mataram nossos pais, acabaram com tudo que a gente tinha. Vocês ainda estão aí nessa?
mas eles eram cheios do Espírito. Antes do Espírito ter sido derramado. Por isso que essa igreja, a igreja sentenciada, as 5 virgens, Deus não vai ter misericórdia, porque esses caras, a graça não tinha sido derramada ainda, mas eles eram cheios da graça. O Espírito não tinha sido derramado ainda, mas eles eram cheios do Espírito. Porque eles buscavam isso. E hoje está à nossa disposição. Hoje está aqui, ó. É só você querer, é só você estar lá, é só você dobrar o joelho, é só você ter uma rotina, é só você dizer não ao pecado, é só você jejuar, é só você botar seu relógio para despertar de madrugada, é só você orar sem cessar. Está tudo na nossa mão. O azeite está jorrando e a gente prefere óleo de soja, óleo de motor de caminhão que o mundo oferece. Óleo de quê? Que o mundo oferece. Os caras disseram não. E fizeram porque quem diz não às oferendas de Satanás, Deus sempre abre uma porta, um caminho. E fizeram um pacto. Dá brócolis para nós, cenoura, maxixe, jiló, quiabo, macaxeira, aipim. Se tivesse cuscuz lá, Daniel vai falar, dá cuscuz para a gente. O cara disse, mas vocês vão emagrecer. Não, Deus está com a gente. 15 dias só. E a Bíblia diz que depois de 15 dias, quando todos se apresentaram diante de Nabucodonosor, sabe quem eram os 3 mais bonitos? Mais corado, mais bombado os 4, mais fortinho, mais brilhoso, pele brilhando, mais cheio de gás, de vigor. Sabe o que chamaram a atenção? Porque quem diz não ao pecado, chama atenção. Porque brilha. Eu chamo de crente lesma. Eca, que nojo. Mas é o crente lesma. Como é que você sabe que uma lesma passou na sua parede? Deixa um rastro luminoso. Crente lesma. Onde ele passa, deixa um rastro luminoso. Eu vou fazer uma pergunta a você, se não vai gostar não. Quem quer ser crente lesma aqui, levanta a mão. Pois é. Pois é. Onde passa, deixa o rastro. Portanto, o foco de Atos 2 não é apenas um fenômeno de Pentecostes, é produzido por uma comunidade madura e frutífera. Uma igreja marcada pela reverência e pelo poder de Deus. Em cada um havia temor. A primeira coisa que o Espírito Santo produziu naquelas pessoas é o que está faltando na igreja de hoje, é o que está faltando dos nossos corações. Temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o diabo nos oferece uma coisa que a gente sabe que aquilo ali está errado. A gente sabe. A gente sabe que aquilo ali está transgredindo a vontade de Deus. E não tem nada a ver com a igreja. Porque eu já vi gente falar, estou nem aí para a igreja. Não estou nem aí o que a igreja vai achar. Tem nada a ver com a igreja. Estou nem aí para o pastor. Não tem nada a ver com o pastor. Até porque Jesus não mandou eu salvar ninguém, mandou eu pregar. Salvação é uma coisa, sua, íntima com ele, A porta da maçaneta do coração é por dentro, ela abre por dentro. É igual a porta da arca. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ele bate, é porque ele pode, mas ele não quer entrar sem a tua autorização. Porque ele diz que quem faz isso é ladrão e salteador. É você que tem que abrir. Então, suas decisões erradas, te afastando dos caminhos do Senhor, tem a ver com a igreja? Tem a ver com o pastor?
Tem a ver com você, tem a ver comigo. Você acha que Jesus vai aceitar a minha desculpa e dizer assim: ah, Senhor, ninguém me recebeu bem lá, por isso que eu não voltei. Ah, Senhor, a irmã Luísa me olhou de olho torto. A irmã Luísa levou lá o mate, o asti, deu para todo mundo, não me deu. Fiquei triste, não voltei mais. Eu acho que Jesus vai aceitar. Eu era o pastor de lá, sabe por que eu abandonei, Senhor? Porque o povo me criticava o tempo todo. Me abandonava. Teve gente que eu tratei, Senhor. Olha eu chorando diante do Senhor. Cuidei, tratei, Senhor. Ordenhei, fiz, aconteci. Até que um dia eu desisti, abandonei tudo. Aí o Senhor vai olhar para mim e vai dizer: mas tu não estava escrito lá que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer em você? Não tenho prazer em você. Não te conheço, não sei o que você é. Tchau e benção. Nem benção. Tchau e maldição. Gente, é duro de ouvir, mas é assim que vai acontecer. Se você está procurando uma igreja que tem a campanha do Isaac e do Abraão, dê seu Isaac que eu dou ao seu irmão, a campanha do sabor de mel, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. O hino da vingança: quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver você na bênção e vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Ó, hino da vingança. Não. Eu posso até morrer de hoje para amanhã, mas Deus vai levantar outro aqui nesse púlpito que vai dizer para você que pecado continua sendo pecado. Não mudou nada. Que crente que não ora é crente vazio. E dá trabalho mesmo. Só arruma problema. Crente que não ora, pastor que não ora, obreiro que não ora, líder que não ora, que não jejua, que não consagra a sua vida, que não foge do pecado, só arruma problema. Porque quem aqui não é problemático? A gente deixa de ser um pouquinho quando o Espírito Santo começa a encher as nossas vidas. Senão a gente estava se degladiando aqui. Cada um tentando jogar a sua vontade, seu querer, sua opinião. Mas aqui, nós estamos plantando uma igreja cristocêntrica. O centro é Ele, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, é Ele que fala, é Ele que decide, é Ele que diz. Por isso que às vezes vocês me veem, tem irmão que chega aqui e fala: pastor, está com algum problema? Claro que estou. Tem 2 tempos, qual que eu escolho? Não sou eu que escolho. Aí eu vou ficando quieto, vou me introspectando, minha esposa acorda de madrugada, me procura, ou eu estou deitado aqui, ou eu estou deitado no chão, eu estou do lado dela de joelho, porque a minha oração é: Senhor, eu não posso, eu não quero decidir, eu não vou decidir, é o Senhor que vai decidir. A casa é tua, o povo é teu, a igreja é tua, a palavra é tua. Eu não quero influenciar. Porque a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então havia temor. Irmão, faz um exame agora no seu coração, olha para dentro de você. Se você está aceitando o que o mundo está te oferecendo, está faltando temor na sua vida. Se eu estou aceitando o que a internet está me oferecendo, está faltando temor na minha vida. Se eu estou aceitando o que o meu emprego está oferecendo, que transgride leis, e a igreja precisa aprender o senso de legalidade e moralidade. Tem coisa que é legal, mas é imoral. E se é imoral, fere os conceitos bíblicos, não importa o que a lei diz. Não importa o que a lei diz. E você vai ser testado. Você vai ser provado. Teu chefe vai olhar para você e vai dizer assim: diga que eu não estou. Você vai estar na frente dele. E você tem que olhar para ele e dizer assim: não mande mais, não me mande fazer isso. Porque eu estou te vendo aqui.
Eu não vou mentir por você. Foi assim que eu ensinei meu filho no primeiro dia de trabalho dele. A chefe dizia, diga que eu não estou. Ele chegou lá, pai, o que eu faço? Eu digo, ensine para ela, mande ela falar para o diretor, para o subordinado dela, para todo mundo que precisa falar com ela, de tal hora, não ligar que ela está ocupada, mas que você nunca vai dizer que ela não está na sala, ou então peça para ela sair da sala para você dizer que não está. E ele disse, vou perder o emprego. Eu disse, perca o emprego. Ele saiu de lá em 2019. Até hoje, os colegas de trabalho mandam parabéns para ele, inclusive a chefe. Não perdeu o emprego. Porque princípios não se negociam. Valores não se negociam. Não dá para negociar valores. Foi por isso que o Espírito Santo desceu. Havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. A presença do Espírito gerou temor santo, não medo. Eu não tenho medo de entrar na presença de Deus. Mas eu tenho temor, porque Ele é santo. E aí eu peço licença pela graça, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Mas esse sangue não é uma borracha que você tem na mão para ficar pagando toda hora aquilo que você erra propositalmente, que eu erro propositalmente. Que eu sei que está errado, mas continuo fazendo. E o pior, sabe o que acontece? O pecado, ele vai se relativizando na nossa vida, a ponto do Espírito Santo não ter mais poder para falar no nosso coração, na nossa mente, que nós estamos errados. A gente vai achando normal. A gente vai entrando no mundo, porque lá no mundo é normal. Ah, pastor, o mundo mudou. Nós estamos no século 21. Nós estamos em 2026. As vestimentas são outras, mas a Bíblia manda andar com ordem e decência, continua mandando. As palavras e os vocabulários são outros, mas a Bíblia ainda continua dizendo que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, continua dizendo. As leis são outras, mas a Bíblia continua dizendo que pecado é pecado. E Deus continua odiando o pecado. E graças a Deus não apagaram o hino da harpa cristã que fala assim, no céu não entra pecado. Não canta não. Não entra, gente. O Vantes tem uma assembleia enrustida aí dentro. Não gerou medo, mas consciência da santidade de Deus. Consciência da santidade de Deus, revelou para eles a santidade de Deus. Eu não vou fazer isso, o meu corpo clama, o meu coração pede, a minha mente deseja, meu corpo treme, estou aqui todo tremendo, mas Deus é santo. Então eu vou desligar essa tela do computador, eu vou sair desse trabalho, eu vou abandonar esse negócio. Ainda que eu sofra dano. Eu vi um vídeo, antes de ontem, legal. Alguém chegou para uma menina e falando assim, tu vai para a igreja, fulana? Vou. Rapaz, eu conheci tua avó. Tua avó dizia que Jesus vinha e Jesus não veio. Tua mãe diz que Jesus vinha, Jesus não veio. Agora tu está dizendo que Jesus vinha, Jesus não veio. Aí a menina falou assim, ô demônio, tá com pressa para quê? Tu não vai mesmo? Então não se meta na minha vida, nem na vida da minha família. Tu não vai para lá mesmo, tu está com pressa de quê? Essa foi a minha reação. Falei, esse povo não tem o que fazer, ficar falando essas coisas, fazendo esses vídeos na internet. Mas é legal. E é uma verdade. 2000 e poucos anos que a igreja está dizendo que Jesus vai vir, não veio ainda. Quem não vai é que está começando a ficar incomodado. Vem nada, 2000 e poucos anos, se tivesse que vir, já vinha. A presença do Espírito Santo gerou temor santo.
consciência da santidade de Deus, onde Deus é honrado e o poder se manifesta. Sinais não eram espetáculo, mas confirmação de que Deus havia e habitava no meio do seu povo. Igrejas crescem quando Deus é levado a sério. Não é estratégia humana que sustenta a obra, mas a presença real do Senhor. A gente pode fazer qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. Sabe? Se a presença de Deus não estiver no nosso meio, se nós não buscarmos ao Senhor a sério, se nós não nos enchermos do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque agora está ficando a vera, a coisa está ficando séria. No nosso tempo novo, a gente vai poder fazer vigília, a gente vai poder se trancar lá e ficar 2, 3 dias em jejum, quem quiser ficar comigo, clamando, gemendo, orando. Nós vamos poder fazer vida vitoriosa lá, não vamos precisar pagar sítio nenhum, não. Vamos ficar trancados lá dentro, clamando a presença de Deus, até que nada mais importe. Como diz o livro do nosso irmão querido Luciano Subirá. Aqui a gente não tinha liberdade. Então, eu deixei correr. Lá eu vou começar a convocar a liderança. Quarta-feira, dia 29 de fevereiro, é feriado. Ninguém trabalha, dia de proibição, de 6 da manhã a 6 da tarde. Quem está comigo? Vamos nos trancar na igreja e clamar pela presença de Deus. Não se preocupe, aquele que não aguentar vai ter um cafezinho, um lanche lá na cozinha, mas a ideia central é ficar de 6 da manhã às 6 da tarde, orando, cantando, jejuando, clamando, conversando, discutindo Bíblia, sem comida e sem água. Aqueles que têm restrições médicas podem ir que vai ter alguma coisa, mas se não for desse jeito, nós vamos ser mais uma. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quantos dias eles ficaram lá orando no cenáculo? 120 dias. 120 dias. As igrejas crescem quando Deus é levado a sério. Não é estratégia humana. Nós sabemos que a nossa igreja é em célula. A gente chama de grupo de vida. Nós vamos multiplicar um grupo de vida essa semana. Vamos abrir outro em Condeixa na outra semana. Estou só conjecturando. Vamos multiplicando os grupos de vida. Mas grupo de vida não é reunião social. Não é clube. É ferramenta de evangelismo. É porque seu vizinho, seu parente possa assistir uma reunião fora da igreja, porque se convidar para ele ir à igreja, ele não vai nunca. Eu conheço pastores que nunca botaram o pé numa igreja quando não eram crentes, mas aceitaram Jesus na casa de alguém, num grupo de vida, e hoje são pastores. Pastores de multidões, tá? Então não é uma reunião para ler um roteiro, discutir um roteiro, depois orar e todo mundo sentar para comer e se alegrar. Vai muito mais além disso. Uma igreja comprometida com a comunhão e a generosidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e repartiam com todos suas necessidades de cada um. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de muita gente aqui que começou a ligar para irmãos. Nossos pastores do Brasil e do mundo começaram a mandar mensagem para mim, recebendo as notícias de Coimbra, perguntando se a nossa igreja tinha sido afetada, se a nossa casa tinha sido afetada. Perguntando se a gente precisava, tinha alguma necessidade, precisava de oferta. Sabe o que eu fiz? Aqui não, mas a igreja de Leiria, a igreja tal, toma o telefone do pastor. Olha as imagens, olha as fotos. A igreja de Lorian,
A igreja tal. Não importa o nome que está na placa dessa igreja. Não importa. O Espírito Santo produziu unidade prática. Não apenas discurso. Comunhão bíblica envolve cuidado, partilha e responsabilidade mútua. A igreja deixou de ser um ajuntamento e tornou-se uma família. Eu vou repetir para você, a igreja deixou de ser um ajuntamento de pessoas e tornou-se uma família. Mexeu contigo, mexeu comigo. E não é esse slogan hipócrita que tem no meio dos atores lá do Brasil, não. É coisa séria. Mexeu com você, mexeu comigo. É por isso que quando chega uma pessoa aqui pastor, eu quero ficar aqui, eu quero aceitar Jesus, a frase que eu digo é, sozinho, nunca mais. Nunca mais. Alguém vai perturbar você, alguém vai te mandar uma mensagem, alguém vai bater na sua casa. Se você sumir, alguém vai falar com você. Talvez o pastor nem fale, mas saiba que se alguém falar com você, foi o pastor que pediu ou o pastor pregou para poder falar. Mas ninguém fica sozinho, porque a igreja tornou-se uma família. O Espírito Santo uniu todos os DNAs. Agora nós somos a igreja de Cristo. Nós não somos um ajuntamento de pessoas. O crescimento saudável nasce de relacionamentos curados. Onde há egoísmo, a igreja se estagna. Onde há entrega, a igreja floresce. Relacionamentos curados. Todos os dias a gente precisa fazer um exame de consciência. Olhar para dentro de nós. E ver se tem alguma coisa... Se tem algum sangramento dentro de nós, por causa de uma palavra que a gente ouviu, por causa de uma coisa que a gente viu, ou por causa de uma chamada de atenção, seja na hora certa ou na hora errada, nesse momento não importa. O que importa é você olhar para dentro de você e você perceber, se você não está curado, você tem que ir até essa pessoa, você tem que ir ao pastor, seja quem for, não importa nesse momento quem tem razão. A igreja cresce quando há relacionamentos saudáveis, relacionamentos curados. Se eu sou uma pessoa e fui chamado a atenção pelo pastor, pelo líder, por quem for, ou eu vi uma coisa que não gostei e comecei a me tornar outra pessoa, talvez isso não é postura, isso é ferida e precisa ser curado. A partir de hoje eu não vou sorrir mais para ninguém, eu sou um pastor sorridente. Às vezes na pregação eu faço todo mundo sorrir. Acabei de dizer que dentro do Vandes tem um assembleiano rustido, brincando com ele. Todo mundo sorriu. Então, tá vendo? Tem mesmo. O pai dele é pastor da Assembleia. Não, eu me converti na Assembleia de Deus, não tenho nada contra. Tenho amigos e prego lá. Quando fui ao Brasil, muita gente convidou. Não é sobre isso. E de repente, alguém chegar para mim e falar assim, o senhor é muito piadista, viu? E eu recebo aquela palavra mal, e aí eu chego e tomo uma postura. A partir de hoje eu não vou sorrir mais para ninguém. Isso não é postura, isso é ferida. A partir de hoje na igreja eu vou entrar mudo, vou sair calado. Isso não é postura, isso é ferida. Porque a igreja, ela cresce com relacionamentos saudáveis. Se eu sou uma pessoa aberta, e eu começo a ficar introspectivo, cortar relacionamento, ou ter relacionamento só com meia dúzia, isso não é postura, isso é ferida. E a gente precisa ser curado. Uma igreja perseverante, alegre e missionária. Perseveravam com alegria e singeleza de coração. E o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. São esses ingredientes: temor de Deus, comunhão, partilha, amor. Esses são os ingredientes do bolo. E o Espírito Santo é o açúcar, é o recheio.
É o brigadeiro com coco, é o Bardeclean. O Espírito Santo é o fala aí. O doce, é o recheio. Ele é que dá graça em tudo. Ele é que quando você prova, fala assim, rapaz, esse negócio aqui tá bom. Quero mais um pedaço. Mas se nós não entrarmos por essa, vamos lá. 3 marcas que aquela igreja tinha. Se quiser, anota aí. Perseverança espiritual. Constância na presença de Deus. É a primeira coisa que a gente abandona. É o TSD, é o tempo a sós com Deus. É a prática da oração. É a prática da leitura. É a prática do jejum. É a prática da consagração. A primeira coisa que a gente abandona. Eles tinham perseverança espiritual. Alegria sincera. Alegria sincera é uma fé que transforma o cotidiano. Cada vez que se encontravam, tinha alegria entre eles. E não porque o cartão de residência chegou, não porque o currículo que foi mandado foi chamado, eles eram perseguidos, maltratados, injuriados, viviam em cavernas, viviam em subterrâneos, escondidos nas casas. Muitos dos seus parentes estavam presos para poder ir para a arena no dia seguinte ser comido pelos leões. Muita gente estava sendo presa, torturada, empalada, comida por fera, queimada, mas tinha alegria no meio deles, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo traz alegria. Onde Jesus está, a fartura de alegria. Jó disse sobre ele assim: no teu pescoço pousa força, e perante ti até a tristeza salta de prazer. Já pensou? Os caras estavam lá, a mãe, o pai, o filho, ia ser comido pelo leão. Iam ser empalados. Você sabe o que é empalar, gente? A estraca entra pelo ânus, sai pela boca, ou pelo cérebro aqui, empalado. Muitos crentes foram empalados. Os ninivitas adoravam fazer isso com os profetas. Ou então tirar a pele ainda vivos. Por isso que Jonas não quis ir. Jonas não estava com medo não, estava com raiva. Muitos amigos de Jonas já tinham morrido em Nínive quando foi pregar. Estava com medo de ser morto, não, estava com raiva mesmo. Tanto que lá na frente ele pediu a morte. Então o problema de Jonas não era morrer. Ele achava que aquele povo não merecia salvação. Que eles eram ruins, cruéis. Mas tinha alegria. Alegria mútua, alegria cotidiana. Terceiro, crescimento sobrenatural. Quem acrescenta é o Senhor. Mas para isso, tem que ter essas coisas. O texto deixa claro. O crescimento da igreja é a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Se a secretária te entrega 10 fichinhas para você entrar em contato com o visitante que visitou a igreja durante 2 semanas e você esqueceu, desculpa, está faltando o Espírito Santo na sua vida. Porque a Bíblia diz que quem é que faz lembrar? Jesus disse quem é que faz lembrar? O Espírito Santo. Você não priorizou isso. Não deu lugar ao Espírito Santo. Irmão, você não sabe o que uma mensagem produz no momento certo. Você não sabe o que eu te amo produz. Lembrei de você no momento certo. Você nem imagina o que isso pode acontecer. Eu tenho um amigo português que ele me ligou. Eu estava deitando, 10h30 da noite, um frio que Deus dava, o primeiro inverno em Portugal. O carioca chegou,
Carioca, quando chega no primeiro inverno, ele bota a língua do lado de fora assim, ó, ela cola. No ar. Não tem que tirar ela de volta. Depois vai acostumando. 10 horas da noite, eu e a pastora vamos deitar, porque é melhor dormir. Ele me ligou. Eu disse, oi amigo, tudo bem? Ele disse, mais ou menos. Eu disse, mas Deus é contigo. E Jesus quer te dar vida. Ele não cria em Deus. Jesus não quer que você morra. Olha, eu não sabia de nada. Jesus não quer que você morra. Jesus não quer que você saia desse mundo com as suas próprias mãos ou sem Ele estar contigo. Aí sabe o que ele me disse? Eu estou na sacada da varanda do quarto andar do meu prédio para me jogar. E eu me liguei para me despedir de você. Essa conversa terminou às 6 da manhã. Porque a esposa dele tinha sido diagnosticada com câncer, estava fazendo tratamento, tinha dado metástase e os médicos disseram que não tinha mais jeito. Hoje, 4 anos depois, ele está vivo, a esposa está viva, está todo mundo vivo. Porque a palavra tem poder. Eu disse para ele um dia assim, eu sou missionário, amigo, um dia a gente não vai se ver muito, só vai se falar por telefone. E cada vez a gente vai se falar menos. Sabe o que ele fez? Ele falou, meu sofá custou R$4.000, eu vou levar para a sua casa, para você sempre sentar nele e se lembrar de mim. É o sofá que está ali na salinha da igreja ali. Ó. Que todo mundo senta e fala assim, pastor, que sofá bom. Aí eu lembro desse meu amigo. Opa, tem que mandar uma mensagem para o Jacinto, para ver se está tudo bem. Uma palavra faz a diferença, salva vidas. Buscamos crescimento apenas numérico. Não buscamos crescimento apenas numérico, mas crescimento espiritual que inevitavelmente gera multiplicação. Billy Graham afirmou uma certa vez que a igreja que ora unida permanece forte diante de qualquer crise. Billy Graham disse isso. Gente, a igreja que ora unida permanece forte diante de qualquer crise. Olha, nós passamos uma crise aqui ano passado. A polícia batia aqui, estou tirando o microfone da boca aqui para fora, tá? A polícia batia aqui no culto da manhã e no culto da noite. Quem lembra disso? Às vezes eu já ia lá, o vovô estava aqui, eu já ia lá para o sofá, porque eu sabia que a polícia ia chegar. Uma crise. O que a igreja fez? Relógio da oração. Cada um pega uma horinha, vamos orar. Bastou uma semana de oração. Acho que nem isso. Uma semana de oração, a vizinha que ligava para a polícia, ela estava aqui dentro da igreja, conversando comigo. Eu me desculpa. Sofro de depressão, às vezes eu tenho transtorno bipolar. Eu não podia dizer que o transtorno bipolar dela se chamava demônio, mas eu falei que Jesus curava. E acabou. Porque a igreja que ora unida permanece forte diante de qualquer crise. Qualquer, seja ela que for. Agora, se você quiser sair daqui e ir embora, você vai tocar Cristo pela crise. Vamos concluir. Um chamado ao mesmo nível de comunhão e compromisso. Atos 2 não é apenas uma história, é um modelo que Deus continua desejando para uma igreja, ou para a sua igreja. Que modelo é esse? Primeiro, ser cheios do Espírito Santo, ter unidade em amor, perseverar em oração e ser comprometida com a missão. Anota aí. Atos 2 é um modelo que Deus continua desejando para a igreja. Primeiro, vamos para a cintura do modelo. Tem que ter 30 de cintura, cheia do Espírito Santo.
unida em amor, perseverante em oração, comprometida com a missão. O mesmo Espírito que desceu no Pentecoste ainda está disponível hoje. Ele está aqui. Ele está aqui. Você não precisa mais ouvir som de vento veemente e impetuoso. Você não precisa mais ver línguas como repartida de fogo. Ele já foi derramado. E a Bíblia diz que ele não foi derramado por medida, mas em abundância. Não tem limite para o crente ser cheio do Espírito Santo. Não tem limite. Como é que a gente sabe que quando o crente é cheio do Espírito Santo? Pelos frutos do Espírito: bondade, longanimidade, perseverança, mansidão, domínio próprio. Vamos lá? Quantos são os frutos do Espírito? 9. Bondade, mansidão, perseverança, domínio próprio, fé. Falta 4. Longanimidade, amor, bondade. Falta 1. Bora, gente. Eu também esqueci. Benignidade. Acho que a gente já falou, mas tudo bem. A amabilidade está dentro do amor, Caleb. Caleb, não me enrola, Caleb. O Espírito que desceu no Pentecoste ainda está disponível hoje. A pergunta é, sempre tem uma pergunta na minha mensagem, né? A pergunta é se Deus quer enviar avivamento, mas se estamos dispostos a viver como a igreja de Atos. Porque quando a gente fala de avivamento, todo mundo quer. Mas, alegria é o 9º fruto. Mas viver como a igreja de Atos, em santidade, na oração, perseverando no partir do pão, desprezando o que é perecível e valorizando o que é eterno. Hoje eu faço um apelo para você. O Senhor chama o seu povo para um novo nível. O sarrafo tem que subir. Você não pode mais ser esse crente que você é. Eu não posso mais ser esse pastor que eu sou. A gente precisa mudar, gente. Todos nós precisamos mudar. Porque evangelho é mudança de vida. Tem gente que tropeça nas mesmas coisas a vida inteira. Passa dias e mais dias, meses e mais meses, anos e mais anos, e tropeça. É um ciclo que se repete a vida inteira. Está faltando o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, para que essa maldição seja quebrada. De uma vez por todas. Hoje o Senhor chama o seu povo para subir um novo nível de santidade, comunhão, compromisso e serviço no crescimento da igreja. Quem está comigo fica de pé. Hoje o Senhor chama esta igreja a um novo nível de santidade, comunhão, compromisso e serviço da igreja. Porque eu vou dizer para você uma coisa: nesse momento eu estou declarando esse voto sobre a minha vida, e se você não quiser caminhar comigo sobre isso, Deus vai levantar outro para caminhar, mas a igreja não vai parar. Este é um convite de aliança espiritual com Deus e com a comunidade de fé que você escolheu para servir. Você escolheu para servir. Não apenas frequentar. Tem gente que vem para a igreja como se estivesse no restaurante. Hoje, olha, eu estou sempre nesse restaurante, mas hoje o atendimento não foi bom, a comida não estava legal. Tem gente que diz assim: pregação hoje não estava boa, sabe, não me senti legal, não me senti bem servido. Ora, irmão, o Espírito Santo está aqui para servir.
Já cultuei dentro do centro de Macumba, a corimba comendo, a pombagira rodando, Zé Pilintra dando consulta, o Pedro Velho dando consulta. E eu lá quietinho, sentindo a presença de Deus, falando assim, um dia isso aqui vai ser igreja, um dia isso aqui vai ser igreja. E Deus, além de transformou em igreja, ainda salvou minha esposa lá e me deu ela. Na igreja que era o centro. Então não é o lugar, é você. Não é quem está pregando, é você. Não é quem está cantando, é você. Outro dia um irmão, pensei que ele ia embora. Acho que eu estava meio, sei lá, meio enfesado. Acabou o culto, ele falou, poxa pastor, hoje o culto estava frio. Eu falei, irmão, desculpa, frio está você. Eu senti a presença de Deus. Tem que rever seus conceitos e valores. Ele, calma pastor. Eu falei, eu estou calmo, você não me viu nervoso ainda. É você, porque quem é bênção em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu preguei sobre isso aqui. José foi bênção no poço, José foi bênção na caravana dos ismaelitas, José foi bênção na feira de escravo, José foi bênção na casa de Potifar, José foi bênção na cadeia, José foi bênção diante de Faraó e foi bênção para o Egito, e os ossos dele foram bênçãos durante a caminhada dos 40 anos em Israel, e o túmulo dele é bênção até hoje lá, porque quem é bênção em qualquer lugar. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem está comigo sobre isso, diga amém. Este é um convite de aliança espiritual. Se este é o desejo do seu coração, transforme isso numa declaração coletiva nessa manhã diante do Senhor. Senhor, entregamos a nossa vida, nossa comunhão, nosso serviço para o crescimento da tua igreja, até que o mundo veja a tua glória em nós. Eu escrevi isso aqui de propósito e eu quero que, se você quer ver essa igreja crescer, se Deus te trouxe para congregar aqui, se você tem talentos, você precisa decidir hoje, você precisa parar com essas coisas que estão te levando lá para fora, porque é você que está dando lugar. Sou eu que estou abrindo a porta para o diabo fazer o que está fazendo comigo, na minha família. Estou só conjecturando. Minha família está amarrada em nome de Jesus. Está repreendido. É a pessoa que abre a porta. O diabo não tem poder para entrar na tua casa, o diabo não tem poder para entrar na tua mente, o diabo não tem poder para ligar teu computador, o diabo não tem poder para te levar a tua mão até o site de pornografia, o diabo não tem poder para abrir sua boca para falar mal do irmão, o diabo não tem poder para você sair com seu colega de trabalho, o diabo não tem poder nada disso. O diabo, ele dá a sugestão, você abraça e acata se quiser. Porque a tua mente, o teu coração, o teu corpo pode até clamar por isso, mas se você clamar por Jesus, como Pedro estava afundando, se você dizer, Senhor, me socorre, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É isso que é a promessa de Deus. Essa é a promessa. Não vem com essa, pastor, mas a minha família é assim. Minha bisavó teve filho com 12 anos, minha avó teve filho com 11, minha mãe teve com 13, eu tive com 14, minha filha vai ter com 10. Há poder no sangue de Jesus para quebrar toda a maldição. Eu já preguei aqui que onde a família da minha mãe morava, a referência para o carteiro era Rua Carlos Souza Fernandes, número 286, esquina do Pecado. E essa esquina do Pecado era porque a família da minha mãe morava lá, numa casa de esquina. E para piorar, ainda construíram um motel do lado. Até que os filhos da minha mãe foram aceitando Jesus. E a gente ia lá pregar, a gente ia lá orar. Quantas vezes eu cheguei lá para pregar, um tio correndo atrás do outro com machado? Várias vezes. Faca de mata-porco. Eu tenho primos, irmãos, que saíram de casa e nunca mais apareceu nem o corpo, nem nada. Deve ter entrado por micro-ondas. Meninos e meninas. Tráfico de droga rolava solto.
A coisa era tão pesada que a minha avó alugava quarto. Um dia mataram o cara que ela alugava quarto. Ela abriu o quarto, tinha várias trouxas de maconha lá. Minha avó começou a vender. A véia, quase 90 anos. Mas Jesus foi salvando um por um, um por um, um por um. Hoje tem a igreja lá, a igreja dos semeadores. O motel, sabe o que virou? O dono do motel, não sei se morreu, não sei o que aconteceu. Virou residência, começaram a fazer estúdio, virou residência, acabou o motel. Porque a maldição tem que ser quebrada, destruída. Hoje lá, Rua Carlos Souza Fernandes, número 286, Igreja dos Semeadores. Acabou a esquina do pecado. É sobre isso. É sobre transformação. É sobre mudança de vida. Então, eu escrevi uma declaração de fé para essa igreja na manhã desse dia. E que a secretária coloque nos anais da igreja. Que fique gravado no YouTube, para daqui a um ano a gente passar esse vídeo e ver como nós estaremos. Mas eu escrevi uma declaração aqui de fé diante do Senhor, para mim e para todos vocês. E aconteça o que acontecer, eu vou cumprir, mesmo quando eu não gostar daquilo que vem das pessoas que estão acima de mim. Tem coisa que eu não gosto não. Eu obedeço. Afinal de contas, ninguém me obrigou a estar aqui. Diga: Senhor, entregamos a nossa vida. Está muito fraco. Diga: Senhor, entregamos a nossa vida, a nossa comunhão e o nosso serviço para o crescimento da tua igreja, até que o mundo veja a tua glória em nós. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Nós vamos mudar para um novo tempo. Coloca aí, por favor.